Olá, meus irmãos. Nesse vídeo eu vou estar falando de mais duas leis do falso profeta Moisés. Duas leis de morte dele. De forma bem objetiva aqui, vamos lá. As duas leis que eu vou abordar hoje, que é a lei 4 e 5, a lei 4 diz o seguinte: amar a ele. Ele quem? Deus de Israel. E a quinta lei é temer a ele. Agora eu vou explicar as passagens específicas aqui com a referência da lei 4, que é amar ele, que diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Direto ao ponto aqui, vamos ver o que o Messias falou lá no livro de Mateus 22. Respondeu o Messias: ame o Senhor teu Deus, no caso o Pai, que ele quis dizer aqui, corrigindo aqui, porque aqui está um fermento, está trocado, adulterado, de todo o seu coração, de toda a sua alma, que no caso é espírito, e todo o seu entendimento. Observe que no final, comparando lá em Deuteronômio 5 e Mateus 22, 37, o Messias ele fala de amar de todo entendimento. No final ele fala do versículo. No caso do Israel, por meio de Moisés, ele disse para amar com todas as suas forças. Vê que tem uma diferença. E é onde que está um dos problemas que as pessoas estão se perdendo, se tornando filhas do inferno duas vezes, indo em templos religiosos, porque elas não buscam com entendimento. Elas simplesmente vão pelo aquilo que os líderes religiosos colocam para elas e elas acabam praticando tudo o contrário do que o Messias ensinou. Agora, quando a gente vai lá na lei 5, que é temer a ele, tem algumas passagens. Tem uma passagem de referência aqui e o que o Messias ensinou. Lá em Deuteronômio 10, 20, Moisés falou, aqui a referência dessa lei 5, dele temer ao Deus de Israel, ele fala assim: temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam a ele. Apeguem-se a ele e façam seus juramentos somente em nome dele. Vou continuar. Nessa parte que se observar, já logo no começo fala temer ao Senhor. Eu já havia dito nos vídeos anteriores que a palavra temor é medo. E com o Messias e com o Pai é amor. Não tem nada a ver com medo. Então aqui já fica bem nítido. Isso aqui é o próprio diabo, é o Satanás, é o anjo caído de Israel. E ele diz para temer ele e servir ele. E depois ele fala o seguinte: apegue-se a ele e faça seus juramentos somente em nome dele. Mas aí que tem uma questão aqui, que diz o seguinte: tem uma passagem que ela é bem clara, que diz o seguinte, lá em Tiago 5,12, diz o seguinte: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim ou não, para que não caiais em condenação. Ou seja, ali já está contrariando, quando ele fala para fazer juramento somente em nome dele, ou seja, o nome de Israel, o nome de Deus, já está contrariando aquilo que o Messias ensinou para os apóstolos e, consequentemente, para os discípulos lá do passado e nós hoje. Não deve fazer juramento. É uma coisa que já contrariou o que Israel falou. E continuando lá em Deuteronômio 10, 20, ele complementa assim: seja ele motivo de louvor de vocês, pois ele é o Deus de vocês, que em seu favor fez aquelas grandes e temíveis, ou seja, temível, algo medonho, que dá medo. Então, ele fala, temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Isso estava se referindo ao povo de Israel, mas serve para o povo de hoje também, não é diferente. Com esses sinais, coisa que nosso pai não vai fazer, e não faz. Tá? A forma dele lidar com os filhos dele é tudo aqui, em espírito, na nossa mente. É diferente a situação. Aí, quando a gente cai lá para o livro do profeta Isaías, no livro de Amós, eu vou ler aqui de Isaías o que diz em relação a essa passagem que ele fala que Israel deve ser motivo de louvor. Vamos ver o que o nosso pai fala por intermédio do profeta Isaías.
Diz o seguinte em Isaías 1:11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. No caso, esse Senhor aqui é o nosso Pai. Estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês me veem à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de me trazer ofertas inúteis. Os templos religiosos pedem muito, hein? Ofertas e dízimo. O Pai não se agrada disso. O incenso de vocês é detestável para mim. Festas da lua nova, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade, ou seja, de pecado. Odeio as suas festas de lua nova e as suas festas fixas. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais. Isso o profeta Isaías tem uma visão e ele falou ali por meio do nosso Pai. O que o nosso Pai pensa em relação a essas religiões e a forma que ficam fazendo idolatria a deuses, aos caídos, né, por assim dizer, por meio dessas religiões que não procedem do Pai nem do Messias. Tem também no livro de Amós aqui uma passagem que diz o seguinte, Amós 5:21. O Senhor diz ao seu povo, nesse caso aqui também é uma situação parecida com o versículo que eu mencionei agora, que o profeta Isaías já havia dito. Diz o seguinte, o Senhor diz ao seu povo, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas, os louvores aí que tem nos templos evangélicos, católicos, enfim, os louvores. Não quero ouvir mais a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como águas de uma enchente, que a honestidade seja como um rio que não pare de correr. Bom, pessoal, essa é uma forma objetiva de observar que realmente tem mais sujeira, tem mais fermento aí relacionado a essas doutrinas, essas leis que Moisés colocou, que são leis diabólicas, são leis de morte e que, enfim, não procedem do Pai. Eu vou deixar, como eu tenho feito aqui a descrição, vocês vão acompanhando, vão analisando, leiam o capítulo completo com as referências, peguem o entendimento. Eu estou deixando bem claro para vocês, para definitivamente vocês saírem das religiões e não escutarem mais a voz dos caídos por meio desses líderes religiosos. Até a próxima. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma abordagem de mais leis do falso profeta Moisés. Até breve. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.